Hebreus, capítulo 10. Capítulo 10. Amém? Todos encontraram? Hebreus 10, a partir do 14. Aliás, a partir do 10. Diz assim: no qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez, e assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou sentar. Nessa mensagem dessa noite, nós iremos falar do antes e depois do Calvário. Antes do Calvário, o relacionamento entre Deus e o homem era intermediado por sacerdotes e sacrifícios contínuos. Depois do Calvário, Cristo se tornou o único e suficiente mediador. 1 Timóteo 2,5. E essa mensagem irá nos mostrar a diferença radical que a cruz fez na história da humanidade e na vida espiritual de cada crente. O antes do Calvário, a antiga aliança. A palavra de Deus fala do sistema de sacrifício. Lá em Levítico capítulo 16, nós encontramos como que era feita a expiação pelo pecado das pessoas. E a Bíblia Sagrada diz aqui em Hebreus, o escritor dos Hebreus, ele diz que aqueles sacrifícios que era repetido todos os anos, não tirava o pecado. Aquele sacrifício que o sacerdote fazia todos os anos, e o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. E eu quero aqui falar uma coisa muito importante, porque existe uma lenda. Lenda é uma coisa que não é verdade, que não está escrito na Bíblia, mas talvez nós até já falamos sobre isso. A lenda da corda amarrada no pé do sumo sacerdote. Isso é lenda. A Bíblia não fala sobre isso. Essa lenda aí foi falada na Idade Média, no escrito da Idade Média, mas a Bíblia nunca disse que quando o sumo sacerdote fosse entrar no Santo dos Santos, tinha que amarrar uma corda na perna dele. A Bíblia Sagrada diz. Se você ler a Bíblia lá em Levítico capítulo 16, a palavra de Deus diz que o sacerdote vertia as vestes e ele tomava um banho especial. E essas vestes que era vertida no sacerdote era chamada de vestes santas. Então o sacerdote, o sumo sacerdote, quando ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para fazer expiação pelo povo e por ele já entrava santificado, porque ele vestia as vestes santas e não corria esse risco dele morrer lá dentro. E essa história de cordinha na perna dele é conversa. Não está na Bíblia, não está nos escritos antigos, também nos escritos antigos,
nas Bíblias antigas do judaísmo não está escrito. Só está escrito lá naqueles. O primeiro livro foi feito no tal de Zoar, da Idade Média. Foi escrito lá que o servo que tinha uma corda amarrado no sumo sacerdote para se ele morrer, o santo puxar. Não está na Bíblia. A Bíblia fala das vestes santas, fala da ceroula também santa, que era vestida o sacerdote para fazer a expiação por ele e pelo povo. Só que a palavra de Deus diz que no tempo da aliança, esses sacrifícios que eram feitos, eles não tiravam o pecado, eles cobriam o pecado por um ano. Aí quando passasse mais um ano, o sacerdote teria que fazer, o sumo sacerdote teria que fazer o mesmo sacrifício pelo pecado do povo e pelo pecado dele. Então cobria por um ano o pecado, aí no outro ano fazia de novo, cobria de novo, e era repetido, muito repetido. E o escritor aos Hebreus, ele fala aqui, Hebreus capítulo 10, versículo 14, porque uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. O que é oblação? Oblação é oferta. Aqui ele está dizendo, uma só oferta. Que oferta foi essa? A oferta do Senhor Jesus Cristo, a carne dele. O profeta Isaías, ele disse aqui, no versículo 11 de Isaías 53, ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará. Aí diz aqui, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação pelo pecado. Expiação. O Senhor Jesus, ele foi uma oferta pelo pecado. E o escritor aos Hebreus, ele continua falando aqui no versículo 12, mas este, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Aleluia. A antiga aliança, as pessoas não tinham acesso a Deus. Na antiga aliança, antes do Calvário, as pessoas precisavam recorrer ao sacerdote para receber o perdão, para chegar até Deus. E a Bíblia Sagrada diz que antes do Calvário, a lei, a palavra de Deus, ela foi entregue em tábuas. A palavra de Deus, os 10 mandamentos e as outras leis, foi entregue em tábuas, diz a palavra do Senhor. A lei estava fora do homem em pedras. O relacionamento do homem com Deus, no tempo da lei, era baseado em obediência. Ele tinha que obedecer a lei. Se não obedecesse a lei, então ele quebrava a aliança com Deus. Mas ele não tinha acesso a Deus. Ele tinha acesso por meio dos sacerdotes e por meio dos sacrifícios. Depois do Calvário, a nova aliança, aí veio o sacrifício perfeito. O Senhor Jesus Cristo, ele veio a este mundo para ser o sacrifício perfeito, para ser a oferta que Deus se agradou para ser entregue pelo pecado da humanidade. É por isso que o sacrifício de Cristo é perfeito, porque agradou a Deus. Os sacrifícios do passado não agradavam a Deus, mas pela misericórdia dele cobria o pecado durante um ano.
mas era repetido, repetido. E aquele que oferecia o sacrifício também era pecador, como o sacerdote. Mas a Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus, sendo sumo sacerdote, porque era necessário que o sumo sacerdote se apresentasse diante de Deus. E no tempo da antiga aliança, o sumo sacerdote ia uma vez por ano e entrava lá onde estava o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, onde estava o propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, onde estavam os querubins, onde o Senhor Jesus aparecia, onde Deus aparecia ali. E a Bíblia Sagrada diz que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano ali para fazer expiação. E na expiação ele levava o sacrifício, o sangue do sacrifício, o sacrifício de um bode, o sacrifício de uma ovelha, de um cordeiro. Ele levava o sangue do sacrifício e colocava em cima do propiciatório, a presença do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que esse sacrifício era imperfeito, porque só cobria o pecado e não tirava o pecado. Mas quando o Senhor Jesus Cristo veio, sendo oferecido como oferta perfeita pelo pecado, a palavra de Deus diz que ele voltou para o céu, depois que ele morreu na cruz, ressuscitou dos mortos, foi sepultado, ressuscitou dos mortos. Ele, como sumo sacerdote da nova aliança, ele voltou para o céu. E quando ele voltou para o céu, ele levou o seu sangue. Ele foi como sumo sacerdote e levou o seu sangue. A palavra de Deus diz que uma das evidências que hoje todos temos acesso a Deus, hoje não precisamos de um sacerdote para chegar até Deus, precisamos do Senhor Jesus Cristo, que Ele é o mediador entre Deus e os homens. E Ele diz: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E a palavra de Deus diz que quando Ele estava morrendo naquela cruz do Calvário, Ele suspirou e Ele entregou o seu Espírito. Ele rendeu o seu Espírito. E quando Ele rendeu o seu Espírito, Ele morreu. Aí aconteceu o milagre em que o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Foi o primeiro milagre que aconteceu. Depois veio o milagre das pedras, do terremoto, veio os milagres da ressurreição de mortos. Mas o primeiro milagre foi: o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Porque na hora que o Senhor Jesus morreu, deu o último suspiro, ali Ele estava abrindo acesso à presença de Deus. Como Cordeiro perfeito, ali Ele abriu um novo e vivo caminho, mostrando assim que não precisava mais aquela cortina não precisava mais para impedir que as pessoas chegassem à presença de Deus, porque agora todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, recebem Ele como Salvador, têm acesso a Deus. O escritor aos Hebreus, ele diz aqui: tendo pois ousadia, irmãos, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aleluia. Hoje você tem acesso a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, porque hoje nós vivemos uma nova aliança, e essa nova aliança, ela deu direito ao acesso a Deus. Essa nova aliança também, como diz a palavra de Deus aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 16: e essa é a aliança que farei com eles depois daquele dia, diz o Senhor, eu porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Aleluia. Ele colocou a lei dele em nossos corações. E
Como é que ele faz isso? Através do Espírito Santo. No tempo da lei, nem todos tinham o Espírito Santo, mas no tempo da graça, todos que creem no Senhor Jesus têm o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos dirige através da palavra de Deus. É o Espírito Santo que nos lava através da palavra de Deus. É o Espírito Santo que nos liberta através da palavra de Deus. Então, o benefício da nova aliança, ele escreveu a lei em nossos corações. E diz aqui, e acrescenta, dos teus pecados jamais me lembrarei. Ele está dizendo, quando eu perdoo você, eu não lembro mais dos teus pecados. Quando você recebe Jesus como Salvador da sua vida, Ele apaga os pecados, Ele apaga as transgressões, Ele apaga a iniquidade. O sangue de Jesus, Ele não cobre pecado. O sangue de Jesus, Ele tira o pecado. Aleluia. João Batista, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que nós temos acesso a Deus, porque nós somos remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? E esse versículo aqui de Hebreus 10:14, porque como única oferta, oblação, aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. O sacrifício do Senhor Jesus, Ele veio trazer a santificação. Nós somos santificados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Nós somos purificados pelo sangue do Cordeiro de Deus. A palavra de Deus diz, em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E hoje, você que está aqui nessa noite, que está ouvindo esta mensagem, a cruz, ela foi um divisor da fé cristã. O Calvário, ele marca o fim da antiga aliança. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Não vivemos debaixo da lei, vivemos debaixo da graça. A graça do Senhor. Porque a graça, ela trouxe o perdão completo. A graça, ela trouxe a identidade como filho de Deus. A palavra de Deus diz em João 1,12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A graça de Deus, ela trouxe a identidade como filho de Deus. E a graça de Deus, ela trouxe a presença do Espírito Santo. Em João capítulo 14, 16 e 17, o Senhor lhe fala que quando o Consolador viesse, Ele estaria conosco para sempre. Ele diz, Ele vai estar convosco e Ele vai estar em vocês, diz a palavra de Deus. E essa graça, ela trouxe a presença do Espírito Santo. No tempo da lei não tinha o perdão completo. No tempo da lei não tinha a palavra no coração. E no tempo da lei não tinha a presença do Espírito Santo. E no tempo da lei não tinha acesso direto a Deus. E hoje nós vivemos o tempo da graça de Deus. Amém? Então precisamos tomar posse de tudo que o Senhor Jesus conquistou para nós. Tomar posse de todas as bênçãos que Ele conquistou para nós naquela cruz. Amém? Porque um dia Ele vai voltar e vai completar a nossa salvação. A nossa salvação vai ficar completa no dia do arrebatamento da igreja. Porque naquele dia nós teremos novos corpos. Naquele dia nós teremos um corpo incorruptível e um corpo imortal. Naquele dia estaremos indo